Sétimo ano, sou a professora Isabel. Hoje, nossa aula é sobre a correção da avaliação final da nossa aula de História. Então, foram 5 questões e vamos para a primeira. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação no Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através da criação das capitanias hereditárias, que foi a divisão de terras do território que era pertencente a Portugal e foi dividido, né, em extensões de terras e foi feita a doação dessas terras para colonos portugueses. E aí eles tinham os seus deveres e os seus direitos com cada colônia. Segunda questão. O senhor de engenho é o título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. O comentário de Antônio, escrito no século XVIII, pode ser considerado característico da sociedade colonial brasileira, porque a resposta correta é a letra D, que diz assim: as atividades dos senhores de engenho não se limitavam à agroindústria, pois controlavam o comércio de exportação, o tráfico negreiro e a economia de abastecimento. Então, a dominação desse senhor de engenho, ele ia muito além do seu engenho, né? Ele cuidava de outros assuntos relacionados a comércio, ao próprio tráfico de escravos, né? A própria economia do local. Então, realmente, a atividade do senhor de engenho, ela ia muito além do seu engenho. Terceira questão. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, foi marcado pelo letra A, pelo envio de expedições exploradoras no litoral e pelo escambo do pau-brasil. Né? O período pré-colonial ele foi realmente um período que a gente pode determinar de exploração. Né? Houve o envio de portugueses para cá com o objetivo do escambo, né, do pau-brasil, já que eles não viram outros artigos, né, que lhe interessassem, né? No caso era ouro, prata, pedras preciosas. E aí realmente houve essa exploração do pau-brasil. Quarta questão. A implantação do sistema colonial transformou as relações amistosas existentes entre os indígenas e portugueses no início da ocupação do Brasil. Essa transformação se deu a letra D, a introdução de técnicas e instrumentos agrícolas europeus nas aldeias indígenas, né? Desestruturando a economia comunal dos grupos nativos. Então, realmente houve uma mudança na sociedade indígena, aquelas pessoas que viviam na sua forma. Então, quando os portugueses aqui chegaram, realmente trouxeram alguns equipamentos, trouxeram alguns artigos que, querendo ou não, mudaram a vida, mudaram o cotidiano dos indígenas, né, com o sistema de exploração e até a tentativa de a realização da escravização desses indígenas. Quinta questão. Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais. Por quê? Por que houve esses atritos? Resposta correta é a letra D, porque os colônios pretendiam escravizar os indígenas. Só que os jesuítas, eles eram contra. Por quê? Porque, na verdade, eles vieram aqui para evangelizar e expandir o catolicismo. Então, houve sim esse atrito entre os colonos e os padres jesuítas. Tá, gente? Então, essa aqui foi a nossa correção da nossa prova. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar as questões e até a próxima aula.